Que traz aí algumas notas desta reunião. O que é que ouviu da parte do Sr. Ministro? Portanto, esta é uma reunião, aliás, a segunda reunião, que temos com o Ministério da Educação, onde são apresentadas algumas medidas para fazer face ao problema grave que as escolas portuguesas hoje têm em dia, que é a falta de professores. São medidas transitórias, são medidas provisórias para serem implementadas nos tempos mais curtos, mas a FNEC continua a achar que são necessárias medidas estruturantes, e as medidas estruturantes são aquelas que serão perenes no tempo e que um fator de atratividade para que, efetivamente, possam vir para o sistema os professores que são necessários. E aguardamos pelo final do mês de setembro, para, na negociação com o Estatuto da Carreira Docente, nos possam ser apresentadas essas medidas que os professores estão à espera para que a carreira seja bastante mais atrativa e que este problema, de uma vez por todas, possa ser ultrapassado, porque tenhamos professores em número suficiente de acordo com as necessidades. Como eu digo, estas são medidas transitórias que... Mas serão aplicadas então já no início do mês de setembro, é isso? Uma vez que estava a dizer que essa negociação ia até ao fim do mês, ou no fim do mês é que estaria concluída, de setembro? Não, as medidas que nos são apresentadas e que tivemos a negociar, tanto na reunião anterior como nesta, são medidas para entrarem em vigor já no dia 1 de setembro. Acima de tudo, também importa dizer que estas medidas vêm, de alguma forma, a melhorar aquelas que já estavam em vigor o ano passado. Ou seja, o ano passado havia umas medidas transitórias, tiveram os efeitos que tiveram e, portanto, estas que estão aqui são medidas que vêm melhorar aquilo que já existia, as medidas transitórias que estavam. E houve aqui novidades em relação à reunião anterior? Relativamente à reunião anterior, nós apresentámos 8 propostas. Dessas 8 propostas, tivemos luz verde em 3 delas, mas importa dizer que é isso que os professores estão à espera. Com estas medidas vai ser alargado 3 vezes mais os professores que são abrangidos por estas medidas de apoio no apoio da deslocação desde a sua residência até ao local de trabalho. Estamos a falar numa perspectiva de 8 mil professores que, próximo ano letivo, irão usufruir destes apoios na deslocação para o seu local de trabalho, coisa que o ano atrasado tínhamos ficado em 2 mil e tal professores. Portanto, há aqui um alargamento que, obviamente, vemos com bons olhos. Mas, de qualquer forma, a nossa posição de sempre é que isto são medidas transitórias, são apoios, são suplementos e, obviamente, que estas questões resolvem-se com medidas concretas e definitivas. E essas medidas concretas e definitivas têm que estar vertidas num documento, que é o Estatuto da Carreira Docente, que vamos iniciar negociações com o Ministério em setembro próximo. Aí sim, em finais de setembro, vamos dar início às negociações do Estatuto da Carreira Docente e aí é que é importante serem concretizadas nesse documento aquelas medidas fundamentais para que atraiam profissionais para a docência, de forma a tornar a carreira atrativa. Esta sim é que é a forma de resolver de uma forma, digamos, satisfatória o problema que temos com a falta de professores, porque as medidas que temos aqui, algumas é de apoio na deslocação, outras medidas é para professores que estejam aposentados que queiram regressar e vir dar mais algum contributo, mas vejam, estes professores mesmo que regressem, poderão dar aulas mais 1, 2 ou 3 anos e, portanto, ao fim daqui a 3 anos voltaremos a ter o problema. Assim como aqueles que estão em condições de aposentar poderão ficar mais algum tempo também com uma compensação. Portanto, estamos aqui a falar de medidas transitórias, medidas excepcionais e que, obviamente, vão ter impacto nos próximos 2, 3 anos. Agora, aquelas que são fundamentais, e esperamos que, quando do Estatuto da Carreira Docente, elas possam lá estar. Obviamente que isto tudo tem a ver com questões monetárias, como calculam, mas o que nós estamos a encontrar aqui é essa compensação através de subsídios, como que quase de esmolas, digamos, se tratasse, porque a situação é grave e, obviamente, que isto tem que ser vertido mesmo em termos de índices de vencimento e que, de uma forma perene, sem estar aqui a estar a medir os quilómetros a que está ou que não está. Portanto, tem que haver aqui uma revalorização da carreira salarial de uma forma consistente e de uma forma significativa, que aí sim é que será possível combater, como digo, este problema, porque o problema da falta de professores é um problema que é crescente. Eu relembro que estão a sair 1000 e tal professores
novos todos os anos, mas estão-se a aposentar 4 a 5 mil professores, o que quer dizer que temos a garantia que nos próximos 2, 3 anos isto ainda vai continuar a acontecer e, portanto, sabemos que nos próximos anos vai continuar a crescer este problema da falta de professores, porque mesmo que agora passemos a formar mais professores, esses mais professores que irão ser formados vão demorar um certo tempo a lá chegar. Já agora dizer que uma das 3 medidas que foram aceitas das propostas nossas, uma tem um impacto, penso, extremamente significativo, é o facto de até aqui um professor um professor que não tenha profissionalização, portanto que só tenha habilitação própria, necessitava ter 5 anos de serviço para poder ingressar num curso que lhe desse a profissionalização. E nós, a FNEP pediu para que efetivamente houvesse uma diminuição desse tempo para que possamos ter mais professores profissionalizados no sistema, porque eles já estão no sistema a dar aulas, mas só lhes deixam fazer a profissionalização ao 5º ano. E também foi-nos dito, por antecipação, que nos próximos dias irá sair um despacho no sentido de baixar a 1 ano o tempo de serviço necessário para que estes profissionais possam ir obter a sua profissionalização. Portanto, esta é uma medida de grande alcance e que nos deixa bastante satisfeitos, e não só por ser uma proposta a nossa, mas porque, efetivamente, vem dar uma resposta efetiva àquilo que está a acontecer no dia-a-dia nas escolas. E quais foram os outros contributos? Outros contributos têm a ver com questões de importância mais reduzida, em termos de nos garantirem que a contratação vai até 31 de agosto, independentemente do professor que estava a faltar surgir ou não surgir, assim como também a garantia de que aqueles professores que obtenham mais de 60, que tendo atingido 70 anos de idade e que lhes seja autorizado a continuar, que também lhes ficasse garantido esta compensação económica que não estava bem clara na situação anterior. Mas, como eu digo, destas 3, aquela que tem mais impacto é essa. As outras medidas que apresentámos de que estas compensações tivessem valores superiores àqueles que estão, porque alguns são valores muito baixos, nomeadamente para as áreas carenciadas de professores, estamos a falar de suplementos de 15, 35 e 50 euros, que são valores muito baixos, obviamente, que continuamos a entender que não são suficientemente atrativos para que tenham efeitos práticos. De qualquer forma, o tempo é que nos vai dar razão, são valores muito baixos. E nessa parte não houve folga orçamental para que pudesse ser feita a atualização, vir ao encontro daquilo que a FNEP propunha. Muito obrigada. Ok, obrigado.